Olá, deusas maravilhosas! Sejam todas muito bem-vindas. Hoje a gente vai falar sobre os banhos de ervas de limpeza, proteção e purificação energética e como que eles funcionam. E claro, receita prática. Meu nome é Camila Berens, eu sou bióloga, sou pós-graduanda em fitoterapia, estudo e pratico magia natural há muito tempo e sou cofundadora da Academia das Plantas junto com a minha irmã. E quem está chegando aqui agora, eu vou pedir para se inscreva no canal, segue a gente no Instagram, porque a gente está sempre produzindo conteúdos novos para compartilhar com vocês. Então, primeira coisa que eu conto para vocês é o seguinte: banho de limpeza e proteção. Esse é o mais importante dos banhos. E alguns sintomas, além de você ser brasileiro e terráqueo, que já é o tipo, check, você precisa de um banho de limpeza e proteção e descarrego. Existem outros sintomas também que o nosso corpo avisa pra gente. O nosso corpo avisa o tempo inteiro quando a gente está precisando, quando a gente está enfraquecido. Alguns outros sintomas são sensação de ansiedade, mesmo quando você está de folga do trabalho ou com a sua agenda tranquila, aquela ansiedade constante, sentimento recorrente de bloqueio, raiva, medo, insegurança, cansaço, indisposição, falta de energia até mesmo quando o sono está em dia e a saúde física está ok. Você já fez todos os check-ups no médico e ainda assim você está se sentindo assim totalmente drenado. Sensação de estagnação na vida, principalmente ao deitar a cabeça no travesseiro. Existem parasitas energéticos, existem os seres, os miasmas, as larvas e várias outras categorias de seres que tentam penetrar no nosso campo energético para sugar a nossa força. Como fazer, então, um banho de limpeza e proteção verdadeiramente eficiente? Tem muita gente que acha que para fazer um banho basta a gente pegar um punhado de planta, um pouco de água, misturar e usar essa água para banhar o corpo e pronto, tá pronto. Mas, deusas, a realidade é que não é só isso. Um banho de ervas, ele é um ritual. Por isso, ele precisa, o seu feitio, a sua realização precisam ser tratados como tal. Ele precisa ter um início, ele precisa ter um meio e um fim. Etapa 1 de um banho. Dentro da metodologia, né, da Academia das Plantas, a gente sempre trabalha com 5 pilares. Esses 5 pilares, hoje a gente vai dividir aqui em três etapas, mas vocês vão entender que esses 5 pilares da metodologia da Academia das Plantas, no preparo de alquimias verdadeiramente poderosas, ele passa por 5 lugares. A etapa de você conhecer os ingredientes que você está usando, conhecer as ferramentas que você vai utilizar também, o momento de ritualização do preparo, a consagração da sua alquimia e o uso correto. A gente vai passar por essas 5 agora. Percebam, dentro dessas 3 etapas, os 5 pilares estarão muito presentes. No pré-ritual, deuses, quando vocês forem fazer um banho, tenham a plena consciência que vocês estão fazendo um ritual para vocês saírem de uma condição e entrarem em outra. Então, quando vocês forem fazer um banho, separem um local, tenham um local reservado e tenha todos os ingredientes em mãos. Quais são os materiais que eu recomendo para o nosso banho? Primeiro, uma panela, pilão, água, sal grosso e as ervas que eu vou explicar para vocês. O primeiro ingrediente é o sal grosso. Por que o sal grosso? Naturalmente, o sal, ele tem uma capacidade de quebra. Lembra que a gente falou dos miasmas, das larvas astrais, daqueles parasitas energéticos? O sal grosso, ele é um dos ingredientes mais poderosos quando a gente está falando de ruptura agressiva com essa casca grossa de energias negativas que estão ao nosso redor. E quais são as plantas que a gente vai trabalhar nesse banho? Primeira de todas é a ruda. A ruda, ela é limpa, ela é uma planta que tem uma energia bastante espaçosa, no sentido de ela não é a planta que vai ficar dividindo espaço com energia negativa. Ela corta, ela rompe e ela faz uma limpeza em nível muito profundo. A segunda planta que a gente vai usar, guiné. A guiné é uma planta que um pedacinho dela já tem essa capacidade de corte de energias negativas que estejam nos atacando. Ela é extremamente poderosa e o uso dela aqui no nosso banho é em quantidade muito pequenininha. Uma folha de guiné já faz um trabalho que você vai poder fazer um banho de 2, 3 litros com uma simples folha de guiné.
2 litros, assim, 3 litros já você pode colocar um pouquinho mais. Mas uma folha já faz um trabalho extremamente profundo. E uma terceira e última planta que a gente vai utilizar no nosso banho é o alecrim. O alecrim é uma planta também extremamente poderosa para os banhos de limpeza e proteção. E o poder do alecrim, ele age muito nas nossas camadas mais superficiais também. O alecrim, ele é uma planta regida por Mercúrio, ele é uma planta da comunicação e ele consegue, de forma rápida, fazer uma limpeza em volta de todo o nosso campo. Então, arruda, guiné e alecrim são as 3 plantas regentes do nosso trabalho de limpeza e proteção energética. Uma pergunta que vocês sempre fazem: planta seca ou fresca? Posso misturar os 2 tipos? O ideal, quando a gente fala de banhos de ervas, é que a gente use a planta fresca. A planta, quando ela ainda está fresca, ela tem uma quantidade de energia vital muito maior do que a planta quando está desidratada. Posso usar outras plantas além dessas aqui? Poder você até pode, mas você tem que tomar muito cuidado e ter atenção, porque muitas vezes a gente não sabe escolher a planta, e aí a gente pega uma planta que tem um efeito completamente distinto daquele propósito do nosso banho, e aí você acaba trazendo um pouco de... Você acaba enfraquecendo o poder do seu banho. Então, tem plantas que vão para direções muito opostas, muito opostas. Então, é melhor que você tenha pleno domínio dos ingredientes que você está usando antes de você colocar em qualquer alquimia. Etapa 2, o preparo e a aplicação do banho. Deusas, esse é um momento de concentração total. Como que a gente vai preparar esse banho? O banho, ele vai ser preparado em 2 etapas. Primeiro, a gente vai trabalhar com o banho de sal grosso. Por quê? Porque o banho de sal grosso, ele é o descarrego total. Então, esse é um banho forte, esse é um banho para fazer um trabalho de limpeza forte. Então, primeiro você vai pegar um pouco de água, um pouco de sal grosso, vai misturar, e no momento que você estiver fazendo, você vai estar plenamente concentrada no objetivo do seu banho e da sua alquimia. Você vai preparar o seu banho misturando um pouco de água e sal grosso em temperatura ambiente. Esse banho, essa água, vai fazer o descarrego, parte 1. Descarregar tudo. Onde é que vocês vão tomar esse banho? Do pescoço para baixo. E o segundo banho, depois que você tomar o banho de descarrego com o sal grosso, você vai passar para a segunda etapa, que é quando você vai invocar e trazer as forças das plantas. O banho de ervas, vocês vão fazer como? Vocês vão colocar uma água para esquentar, e enquanto essa água está esquentando, vocês vão pegar as folhas. A quantidade, não existe uma quantidade específica do tipo 5 gramas de arruda, 7 de guiné e 2 de alecrim. Não existe. Vocês vão pegar uma quantidade que a gente pode chamar de punhadinho. Para um banho só, uma folha de guiné já é o suficiente, porque ela é bastante forte. Uma colherzinha de arruda também, e de alecrim também. Então, você vai pegar, colocar uma quantidade de água para ferver, enquanto isso você vai pilar as suas plantas. Ou, se você não tiver um pilão, você vai picotá-la com suas próprias mãos. Por que é importante? Porque quando a gente começa a quebrar, quando a gente começa esse trabalho de pilar, de amassar, é um momento que a gente começa a afinizar ali com a energia da planta. Depois que você deixar 10 minutos, você vai coar essa solução e ela vai estar pronta para o seu banho. Eu tenho que ferver a planta? Não, ninguém vai ferver a planta. A gente não ferve folhas quando elas são molinhas, tá? Quando elas são membranáceas, quando elas são maleáveis. O banho pode ser quente ou deve ser temperatura ambiente. Você pode fazer o banho frio, você pode fazer o banho temperatura ambiente. Eu não recomendo o banho quente, eu recomendo ele no máximo morno. E aí, enquanto você estiver fazendo o seu banho, você precisa se concentrar em todo esse poder de cura, em toda essa energia, em toda essa limpeza que você está fazendo no seu corpo. E para a gente conseguir um método de trazer o corpo físico, emocional, energético e alinhar tudo para um único propósito, a gente trabalha com o poder da afirmação, que é basicamente você fazendo a sua oração, você fazendo a sua afirmação de cura e você decretando aquilo que você busca com o propósito daquele banho. E aí você vai tomar o seu banho do pescoço para baixo, tanto o banho de sal grosso quanto o banho das ervas, a gente vai trabalhar com ela do pescoço para baixo.
Quando você terminar de tomar o seu banho, que você terminar de se banhar, que você terminar toda essa etapa, você vai passar para a terceira etapa de um ritual, que é o pós-ritual. E ele precisa ser levado em conta. Primeiro que, quando você encerrar o seu banho, você vai precisar, você não deve, não é recomendado que você se seque com uma toalha. Você vai deixar que aquela água se seque naturalmente no seu corpo. Então, não passe a toalha, deixe a água, porque ela ainda vai estar agindo. Aquelas partículas, aquelas moléculas, elas ainda vão estar vibrando no seu campo energético. Então, deixe que ela seque naturalmente. Outra recomendação, prefira ficar em casa para que a energia das plantas possa continuar trabalhando no seu campo energético. Eu recomendo sempre que vocês peguem o restante de um banho e que vocês, se possível, coloquem de volta na terra e na natureza. A frequência que vocês devem fazer esse banho, eu recomendo, como ele é um banho muito forte, eu recomendo que vocês façam uma vez por mês. Uma vez por mês. E se eu pudesse escolher um período para fazer sempre esse banho, seria certamente no período da lua minguante. Lembrando que a gente nunca, na hora de fazer um trabalho de magia, a gente nunca vai falar as coisas que a gente não quer. A gente tem que falar o que a gente quer. Você não vai ficar mentalizando as partes ruins que você quer tirar de você. Você vai mentalizar a sua cura. Você vai mentalizar aquilo que você quer ancorar para a sua vida. Manas, é isso então. Nada, deusas, vocês são maravilhosas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E nós somos uma revolução com sabor de ervas. Beijo grande e até breve.